Olá, meus digníssimos amigos e amantes da música, muita paz a todos vocês. No quadro Como Tocar, nós vamos conhecer um tema muito conhecido dos anos 50 para a guitarra, com a música Sleepwalk, uma composição da dupla ítalo-americana Santo e Johnny. Nessa música eu preparei um arranjo bem específico para vocês, explorando bastante a parte harmônica da guitarra, com muitas harmonizações, com uma influência do blues e do jazz, né? E na parte rítmica, muita pegada e muito feeling em relação ao toque das cordas, já que nessa música nós não vamos utilizar a palheta, né? Isso tudo porque na gravação original, uma gravação de 58, a gente encontra o Santo tocando a melodia da música na guitarra havaiana, com a utilização do slide, e toda a base, né, toda a harmonia com o Johnny na guitarra elétrica. Então, eu preparei um arranjo unindo os dois instrumentos, tudo bem? Então, vamos conhecer o arranjo. Agora vamos conversar rapidamente sobre a importância dessa peça. Como eu já havia dito, essa música ela foi lançada no final dos anos 50, trazendo muitas novidades para o cenário rock and roll da época, né? A primeira novidade é que essa dupla de guitarristas trouxeram aí a guitarra havaiana. Pouquíssimas pessoas conheciam, né? Para quem nunca viu, é um instrumento bem diferente da guitarra como a gente conhece. O corpo sempre variando, às vezes com o formato como a gente conhece, ou ele bem mais quadradão, né? Porque o instrumento ele é tocado desse jeito, ó, nessa posição, onde as cordas são bem mais altas, para você poder utilizar o slide, e na forma como tocar as cordas, alguns usam a palheta, eu já vi alguns utilizando dedeiras específicas, né? Ou os próprios dedos mesmo, né? É muito utilizado aí no cenário do blues, do country e também da nossa música sertaneja atual. Na época, dentro da música instrumental, era muito comum você encontrar big bands tocando temas de jazz, choro, músicas cubanas, por exemplo, o mambo, né, ou até mesmo a música erudita. Mas rock and roll instrumental quase ninguém fazia. E como essa música ela ficou muito famosa, ficou durante muito tempo no topo das paradas de sucesso da época, então acabou influenciando todas as bandas do final dos anos 50 e todas as bandas do início aí da década de 60, né? Agora, tecnicamente falando, nós temos uma tonalidade de dó maior com uma harmonização bem incrementada, né? Procurei inverter bem os acordes, trabalhar bem
notas de condução, para deixar o arranjo bastante conteúdo, né? Agora, na parte rítmica, durante a execução das tablaturas, é muito importante que você observe bem como eu estou utilizando o meu polegar, o dedo I, M, A, na forma de dedilhar, tá? Porque senão a gente vai ter uma aula muito longa se eu parar para explicar cada detalhe. Então, durante a explicação das partes da música, eu vou procurar passar para vocês mais a parte de interpretação, tudo bem? A forma como você vai dedilhar, você precisa observar bem o vídeo, tudo bem? Então, nós vamos assistir a primeira tablatura da música, onde eu vou executar toda a primeira parte, né? Essa primeira parte eu posso dividi-la em 3 pequenos pedacinhos, né? Nós temos uma pequena introdução e a primeira parte A com a primeira parte B, tudo bem? Vocês vão perceber ali que nós temos uma repetição do tema nessa primeira parte, tá? Essa repetição seria a primeira parte B, tudo bem? Então vamos lá. Então, como vocês puderam observar, no momento que os acordes vão passando, eu coloquei na tablatura também a harmonia, né? Justamente para você firmar os acordes que estão acontecendo, né? Isso vai ajudar vocês a decorar a música mais rapidamente, tá? Agora vamos lá, na introdução, ó, nós tivemos ali poucos acordes, né? Dó maior, Lá menor com nona, eu tenho Fá menor com sexta, e um Sol com sétima e 13ª. A dedilhação, ó, eu posso utilizar aqui uma dedilhação muito simples. P-I-M-A-N, né, ó. Ah lá, com nota de condução. Aqui nesse Sol, ó, relaxa, né, ó. Puxa todas as cordas por dentro, né, P-I-M-A. Só que você pode puxar de 2 jeitinhos, né. Assim, tudo juntinho, ou um dedo de cada vez, imitando a técnica da harpa, ó. E passando pela introdução, a gente entra, então, na primeira parte, A, tudo bem? Então, quando eu entro aqui, ó, a primeira coisa, observar bem a construção dos acordes, né, ó. Nesse Dó com baixo Mi, exagera um pouquinho no vibrato das cordas, né, ó. Porque nesse estilo é muito comum a utilização da alavanca, mas como a gente não está usando palheta, fica difícil você utilizar a alavanca e dedilhar ao mesmo tempo. Agora aqui vai uma dica bem importante no momento de você conduzir esses acordes que você acabou de dedilhar em cima deles e jogando pequenas frasezinhas na frente deles, com o dedo 3, com o dedo 4. O segredinho é você manter a harmonia viva, né? O que seria isso, ó? Então, por exemplo, ó, nesse Fá menor, né, ó, eu joguei uma nona nele, né? Então, o que acontece? Quando eu joguei esse movimento do dedo 4, eu me preocupei em não cortar o som das notas que eu acabei de dedilhar nele, né, ó. Isso para deixar o som mais presente, a harmonia mais clara, né, ó. Tá? Um slide aqui com mais acentuação, né, ó. Eu joguei um pequeno Dó, onde eu tenho esse vibrato exagerado, né, ó. Lá menor. Olha esse slide em cima desse acorde aqui, né, ó.
Em cima desse Sol com sexta sem a quinta, a gente utiliza um estilo de slide muito comum dentro do blues e do jazz, né? Ó. Tá legal? Jogando o Dó com sétima maior. Agora cuidado com isso aqui, ó. Então, em cima dessas notinhas aqui, ó, antes dela acontecer, eu já estou olhando antecipadamente para o lugar onde eu vou estacionar esse slide. Aqui, no caso, a 12ª, né? Concluindo num outro tipo de Dó com a sétima maior, né? Jogando mais um acorde bem interessante, ó, que é o Sol com sétima e nona, aonde eu dedilho em cima dele. Eu posso jogar um certo vibrato, né? E o próprio dedo 4 no traste que divide a 12ª casa para a 13ª, eu faço aqui, ó, aquele harmônico natural, ó. Por que eu fiz isso? Porque eu não quis desperdiçar o som desse acorde, né, ó. Olha como é que fica harmonioso, né? E nesse momento a gente fecha toda a primeira parte caindo na segunda parte, entrando no acorde de Fá maior. Então vamos conhecer esse trecho da música. Nesse pedaço da música, é muito importante que você pratique primeiramente o domínio dos acordes, tá? Porque esse Fá é tranquilo, né? Ó. Agora aqui, ó, isso aqui pode te complicar um pouquinho, tá? Ó, cuidado com esse acorde aqui, ó. Tá bom? Então pratique bem a troca desses 3 acordes. Então acabou que eu esqueci de falar do timbre de guitarra lá no começo da aula, né? Então vou falar rapidinho. Para essa música, eu achei interessante em não usar a minha pedaleira, né? Muitos ficam perguntando, qual a pedaleira que você usa, Farofa? Que distorção é essa, né? Então, eu sempre utilizo uma pedaleira da Zoom, a G9, né? Eu utilizei durante um certo tempo, nas minhas primeiras aulas aqui no Cifras, a G7, depois eu passei para a G9, né? E nessa música resolvi pular etapas, porque, na verdade, as pedaleiras elas tentam imitar os amplificadores. Então, na verdade, eu pulei a etapa e liguei direto no Jazz Chorus 80, né? Que deixou o timbre bem característico da época. Eu coloquei no próprio amplificador um pouquinho de reverb, tipo 60% de intensidade, para ficar com esse som aqui, ó. Para repetir toda a primeira parte, né? Então, nessa repetição da primeira parte, ela é mais curtinha do que o início da música. Lá no início eu tive a primeira parte A e B, aqui eu tenho só uma. Então, eu resolvi misturar elementos da A com a B, né? Então, nós vamos encontrar ali uma mistura danada dos acordes que vão envolver aqueles 2 trechinhos da primeira parte. Então tá aí, mais um arranjo concluído para vocês estudarem um tema bem conhecido, utilizado em muitos temas de filmes antigos, né? Então, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos com Deus.